manifestam ao longo da vida da mulher, saúde genital ou saúde reprodutora feminina. Estou recebendo aqui a doutora Laís Pereira Leite, ela é médica ginecologista. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Dijane. É um prazer estar falando aqui com você sobre esse tema tão importante e falar também com os ouvintes da Metropolitana. Os ouvintes precisam, as mulheres principalmente, mas os homens também, porque o homem pode chamar a atenção e pode cuidar da mulher que está ali do lado, né? E não só a sua companheira, mas pode ser a sua irmã, pode ser a sua mãe, né? Precisa chamar as amigas de trabalho também. Quanto mais esses temas vierem à tona, melhor, porque também são fatores de prevenção, né? O mês de março está reunindo aí campanhas bastante importantes para a conscientização da saúde feminina, né? O Março Lilás, que é dedicado aí à prevenção do câncer de colo do útero, o Março Azul Marinho, que chama atenção para o câncer colo-retal, e o Março Amarelo, que é voltado à conscientização sobre a endometriose. O que essas campanhas possibilitam de avanço, crescimento, ajuda? Então, Edjane, essas campanhas, né, a gente fala que o março é um mês muito importante para a saúde feminina, porque Março Lilás, né, fala sobre o câncer de colo do útero, que é um dos tipos de câncer mais prevalente, né, entre as mulheres. É o terceiro tipo de câncer mais comum, ele só perde para o câncer de mama e para o câncer coloretal. E a endometriose também, a gente sabe que é uma doença crônica, né, que impacta muito, né, o Março Amarelo, que fala sobre a endometriose, impacta muito na qualidade de vida das mulheres, né, e também na parte da fertilidade. Então, esse mês vem para alertar, né, tanto o Março Lilás para prevenção do câncer de colo, que é um câncer que a gente sabe, aí vamos falar um pouquinho, que pode ser prevenível, e a endometriose, né, a gente fala um pouco sobre os sintomas, o diagnóstico, que a gente sabe que tem mulheres que ficam muito tempo, muitos anos sofrendo com os sintomas e não chegam a um diagnóstico. Então esse março vem para reforçar a importância da mulher estar procurando ginecologista, estar cuidando da sua saúde feminina, falando desses dois aspectos, né? Quais são os principais sintomas que podem acender o alerta da endometriose? Então, a endometriose, os principais sintomas é a dor, né? Então, que a mulher mais sente, que acende, né, um alerta para nós como profissionais e que muitas vezes fazem as mulheres procurarem atendimento, é a dor, a cólica durante o período menstrual. Então, as mulheres podem sentir muita cólica, às vezes vem com fluxo, né, um sangramento aumentado, mas às vezes também não. Muitas vezes nesse período menstrual, a mulher sente distensão abdominal, desconforto, muda um pouco ali aquele hábito intestinal da mulher também, e a infertilidade. Então, muitas mulheres descobrem também a endometriose quando começam a entrar naquele processo de querer aumentar a família, de querer ter filhos, e aí se deparam com a infertilidade. Então, a gente também pode descobrir a endometriose nesses casos. Mas o principal sintoma é a dor. Isso. Que quando impacta você fala muito, às vezes, dor, no dia a dia da mulher. A dor no período menstrual, e fala que muitas mulheres só descobrem a endometriose quando elas veem que não estão conseguindo reproduzir, né? Então ficam naquela tentativa ali e de repente não consegue, chama um alerta para um passo atrás, né? Porque existem muitas jovens que sentem muitas dores no período menstrual. Quais os exames que podem facilitar essa detecção precoce da endometriose? Então, Edjane, é o que eu sempre falo. As mulheres sentirem um pouco de cólica durante o período menstrual é normal. Mas o que eu sempre falo para as mulheres ficarem alerta, principalmente as jovens, são aquelas dores que muitas vezes incapacitam elas de fazerem as coisas. São mulheres que muitas vezes, em todo o período menstrual, têm que procurar uma emergência para tomar uma medicação. São adolescentes, às vezes, que me procuram no consultório que diz, doutora, quando eu estou menstruada, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo ir para a escola, eu não consigo ir para a faculdade. E quais são os principais exames? Os principais exames que a gente pode diagnosticar é o exame de imagem, a ultrassom, principalmente a ultrassom com mapeamento e preparo intestinal para endometriose, porque muitas vezes aquela ultrassonografia endovaginal não consegue ver tão bem os focos endometriais, então teria que ser a ultrassonografia com preparo e a ressonância magnética da pelve. Juntamente com um exame clínico, né, uma avaliação, uma boa anamnese, juntando todas essas questões, a gente consegue chegar a um diagnóstico, sim. O diagnóstico precoce, ele facilita um controle ou uma cura da endometriose? Tem cura?
cura não tem, né? A endometriose é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. O diagnóstico precoce, ele pode fazer com que esses focos endometriais, né? Esses focos de endometriose, eles não aumentem. Então, a gente pode controlar através de tratamentos hormonais. A gente sabe também que tem os dispositivos intrauterinos, né? O DIU, o DIU hormonal, que pode ser usado também. Então, ele controla a proliferação desses focos da endometriose, porque o que é a endometriose? Nosso útero, ele é revestido por uma camada que é o endométrio, e a endometriose é quando esse tecido de dentro do útero, ele começa a se implementar em regiões da pelve que não eram para estar. Então, isso que causam as dores, que causam as infertilidades, muitas vezes, por conta das obstruções. Então, o diagnóstico precoce, ele pode fazer com que esses focos fiquem controlados, né? Muitas vezes não cheguem a precisar de casos como a gente vê de cirurgia, endometriose profunda. Ter endometriose é certeza de ter infertilidade? Não é certeza de ter infertilidade, né? A gente fala que nas mulheres com infertilidade, cerca de 30% a 50% estão relacionadas com endometriose. Mas endometriose não quer dizer infertilidade. Porque, às vezes, esses focos de endometriose, eles podem estar em locais, né, extrauterinos, extratubários, e não estarem ali na região do ovário e, teoricamente, não impactarem, né, na fertilidade em si. Mas a gente sabe que a endometriose é um fator de risco para a infertilidade. Tá, vamos lá. A endometriose, ela é progressiva? Ela é progressiva. Se não diagnosticada, não controlada, ela é progressiva. Então, veja aqui, se eu estou errada, se eu tiver, me corrija, porque eu não sou, né, especialista nesse assunto. Bom, mas aí vamos lá. A jovem, 18 anos, vamos pegar aqui um exemplo, né? 18 anos, tem muitas dores ao longo da sua menstruação aí, do tempo, né, da menstruação, vai procurar médica e detecta que tem endometriose. A programação da vida fértil, ela precisa ser realmente feita, tipo, eu quero ser mãe, quanto mais cedo eu for mãe, mais garantia eu tenho de não entrar nessa situação de infertilidade ou não? Porque já que a endometriose é progressiva, ela pode evoluir para essa causa. Então, não teoricamente ela é progressiva quando a gente não faz o controle, né? Mas, por exemplo, uma jovem dessa aos 18 anos, que foi diagnosticada com endometriose, a gente pode fazer o controle, né? Com medicamentos hormonais. A gente muitas vezes tem que fazer o bloqueio, né, da menstruação ali para evitar que esses focos endometriais se proliferem. Eu sempre falo também muito da importância do tratamento com múltiplas especialidades. Então, essa jovem ficar atenta também à parte de hábito de vida, alimentação, exercício físico. Então, a gente consegue controlar a progressão da endometriose. Não necessariamente que essa jovem vai ter que engravidar o quanto antes para prevenir a infertilidade, mas sempre está fazendo o acompanhamento. E aí é o que eu sempre digo, no momento que ela decidir gestar, aí a gente faz, né? Essa jovem pode liberar e a gente vê como é que o organismo dela vai se comportar. E caso, né, não venha a gestação ou tenha um tempo maior, a gente faça o diagnóstico de infertilidade, aí a gente vai fazer, né, tem outros meios que a gente pode ir driblando essa situação, mas não necessariamente. A gente sabe que, claro, a partir dos 30 anos a fertilidade da mulher diminui, 35 anos mais ainda, progressivamente. Então, assim, o importante, na verdade, dessas mulheres com endometriose, elas sempre ficarem fazendo o acompanhamento. O que causa a endometriose? Na verdade, assim, a endometriose, ela não tem uma causa muito definida. Existem teorias, né? Tem a teoria da menstruação retrógrada, que seria que na menstruação é como se a menstruação ela voltasse, vamos dizer assim, de uma certa maneira, pelas tubas uterinas, e aí os focos de endométrio eles se espalhassem ali pela pelve. Existe as falhas imunológicas também, que são teorias também, uma falha imunológica do próprio organismo de combater essas células endometriais em lugares que não é para elas se encontrarem. E também existe a metaplasia celômica, que é uma predisposição também de cada indivíduo de desenvolver esses focos endometriais em regiões que não eram para estar. E existe também a questão cirúrgica, então a exposição, principalmente em mulheres que foram submetidas à cesárea, aquela exposição do endométrio, quando a gente faz a cesárea, a gente expõe o endométrio ali na cavidade abdominal, então isso às vezes pode espalhar células endometriais ali naquele abdômen. Então, às vezes, mulheres que não tinham endometriose depois de uma cesárea
venha desenvolver foco. Então não nasce com endometriose, né? Ela surge ao longo do tempo. Existe a questão genética também, existe o fator genético, então a gente sabe que famílias que têm uma predisposição a ter casos de endometriose, tem mais chance as mulheres de ter, mas como eu falei, ainda não tem nenhuma causa totalmente formada, né? Ainda estão se desenvolvendo muitos estudos nessa área. Maravilha, maravilha. A gente está no momento final aí do nosso bate-papo, doutora. É um bate-papo bem esclarecedor, né? Eu estou aqui recebendo a doutora Laís Pereira Leite, ginecologista, tratando aqui mais especificamente sobre a endometriose. E aí a gente deixa você livre nesse momento para falar com a nossa audiência. Certo. Então, Edjane, como eu falei no começo, né, esse mês de março é um mês muito importante, né, para a saúde feminina, assim como o mês de outubro, né, o outubro rosa. Então, o março lilás, falando sobre a prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer altamente prevenível. Hoje em dia, nós temos disponíveis no SUS, né, a vacina do HPV, que a gente sabe que ele está relacionado com HPV, é uma infecção sexualmente transmissível HPV, então a gente sempre conscientizar as pessoas também do uso do preservativo, da vacinação, as mulheres sempre estarem em acompanhamento ginecológico para fazer os exames de rotina, né, que a gente sabe que tem como diagnosticar as lesões precursoras do câncer de colo de útero, e também o Março Amarelo falando, como a gente estava conversando aqui, uma conscientização sobre a endometriose, que é uma doença que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e que a gente vê no dia a dia, no consultório, que é uma doença que impacta muito, né, o dia a dia dessas mulheres, porque causa muito impacto na qualidade de vida. A gente que é mulher sabe viver com dor, imagine, se durante a menstruação, né? Durante o período menstrual, você está com dor, não conseguir fazer suas coisas. Então, assim, é importante procurar atendimento, é importante procurar ajuda para fazer um diagnóstico, para fazer o controle e para não ter, né, sequelas, como a gente estava conversando aqui, a questão da infertilidade. Então, esse mês vem para isso, conscientização da saúde feminina, tanto câncer do colo do útero, prevenção, como a conscientização sobre a endometriose. Maravilha, muito obrigada por hoje, viu? Por nada, Edjane, foi um prazer. São 8h40.